Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 9º episódio do podcast O Ciclo. Hoje eu tô com um convidado muito especial na minha vida, na minha trajetória, que sem ele com certeza não estaria aqui, depois a gente fala um pouco mais. Tô aqui com o meu grande amigo, mentorado, parceiro de negócios, Esdras Moreira. Seja muito bem-vindo, Esdras. Obrigado, Rafa. Ele que é marido da Tássia, pai da Lavínia, empreendedor serial, CEO na Introduce, mentor de founders e best-seller, formação em transformação digital em Cambridge, e aí eu fiquei sabendo há pouco que ele também é baterista. Seja muito bem-vindo, prazer estar aqui contigo. E também, ao meu lado, nosso co-host, o César Viapiana, estrategista também digital, de marketing, e um parceiro aí de negócio que também é uma pessoa muito importante na minha trajetória. É isso aí. Bom dia, pessoal. César. É isso aí, vamos lá. Hoje, nosso papo é para contar um pouco da trajetória do Esdras, que começou como vendedor de picolé, né? Quantos anos tu tinha? 12 para 13. 12 anos. E hoje, CEO aí de 4 empresas, o grupo da Introduce ele então. Fechando esse ano com 4 empresas. Uhum. Que legal, que legal. Cara, eu me lembro quando a gente se conheceu há 12 anos atrás, faturamento acho que era R$20 mil por mês. E olha, né? Vocês dividiam um pedaço de pizza. Isso, né, cara, pizza, pão de queijo, o almoço ali era sempre compartilhado. Né? Eu me lembro, vocês falavam que era R$10 para almoço para os 3, né? Os 3, 4 pessoas que estavam ali. A pizza do Carrefour sempre foi uma salvação para nós. Na frente do Carrefour, né? Na frente do Carrefour. Até hoje tá ali, né? Sim. E, cara, eu me lembro que quando eu dei o treinamento para vocês ali em 2015, eram 4 pessoas, né? E eu falo que isso foi importante na minha transformação, porque eu me lembro daquela janta que a gente fez ali, acho que foi no café, né? E aí a gente começou a trocar uma ideia, vocês 3 se olharam e falaram pra mim, Rafa, dá um treinamento pra gente. Precisamos. Cara, eu não fazia ideia de como dar um treinamento, eu tinha pânico de falar em público, e o meu primeiro comportamento naquele momento foi querer correr. E aí vocês insistiram, enfim, e cara... Exatamente, e graças a esse incentivo, a essa busca, a gente está aqui hoje e eu vivo disso, então muito obrigado. Realmente, né, foi um belo momento, eu tenho uma frase comigo, né, que momento, isso aí. Eu acho que esse momento realmente nos conectou, a gente tem outro valor em nós, que é o bora lá sem barreiras, né, e naquele momento tu se entregou, né, tu trouxe tudo que tu tinha, né, quem tu era, né, toda a transparência, sinceridade daquele momento e co-criou com nós, né, enfim, aquele momento, e era um momento que a gente precisava. Né? Nós viemos de uma carreira técnica, né, eu sou formado em redes de computadores, os meninos também, né, o Maurício e o Brian, redes de computadores, segurança da informação, o Brian, então a gente vem de carreira técnica. E trabalhamos em empresas executando, né, muito a questão técnica. Então, ajudar as empresas a performar lá os servidores, o Linux, o Windows, né, criar o data center, os storages, toda aquela coisa, né, técnica. E aí a gente chega no momento de empreender e a gente precisa ter uma grande habilidade de comunicação, de vendas, né, enfim, que foi o momento que tu nos ajudou lá no início. Né? Então, cara, a gente precisa... olhar para a empresa, segmentar as coisas, trabalhar vendas como um pilar forte e importante, e também as pessoas que vão trabalhar em vendas, né, a partir dali. E esse foi um grande momento, com certeza transformador na nossa história. O início da tua também, né, até tu veio para Caxias, né, a partir daí também. Isso aí, cara. Eu me lembro que estava lá na sala de vocês, lembro que eu comecei a atender pessoas aqui, atendendo até mesmo alguns colaboradores de vocês na época. E eu olhei pro Maurício, cara, eu vou vir morar em Caxias. E o Maurício, o Thiagão tem uma amiga que tem um apartamento aqui atrás e tal. E, cara, deu tudo certo, não deu 15 dias eu tava morando em Caxias, né? Então, vocês incentivaram a minha vinda para Caxias, me ajudaram, abriram as portas e, cara, gratidão aí por toda a jornada juntos que a gente vem construindo, desde quando a gente se conheceu lá no RTI da Cinex, né? Isso. E desde lá, né? Então, cara, o Motaíche foi 2012, 13 anos aí que a gente se conhece. É 12 mais 1, né? Isso aí. 12 mais 1. Exatamente. É isso aí. Então, cara, hoje, aqui no podcast, a gente gosta de trazer muitos ciclos, né? Todas as trajetórias, os aprendizados em cada ciclo. E 12 anos trabalhando com TI, incentivando a transformação digital nas empresas, passando pelos momentos de transformação digital nas empresas, a gente não tem somente o lá fora, a gente tem principalmente o interno, né? O interno do Esdras dentro do negócio, o interno na vida do Esdras, desde antes da entrada na Introduce ou do início do start da Introduce. Mas voltando lá atrás na trajetória, lá quando o Esdras começou a vender picolé, sempre foi teu sonho empreender? Sempre foi?
Vamos lá, né? Até antes do picolé, tem uma pequena história que em sessões de coaching contigo, né? Enfim, depois em outros momentos de clareza, assim, eu refleti, né? Eu moro num bairro, enfim, digamos, humilde, né? Enfim, é Vila Nova, morava, né? Na minha mãe, e aí lá em Bento Gonçalves, e o que acontece? É um declive, né? E no declive, morro, barro, né? Enfim, e ali a gente brincava de carrinho com os colegas, né? E aí a gente fazia um buraco no barro ali, né? Pra botar os carrinhos. Então aqui é minha casa, aqui é o posto de gasolina, aqui é o posto de saúde, aqui é o mercado, enfim. Então a gente fazia do barro a nossa cidade, né? Com os carrinhos. Só que, aí, isso hoje, né? Enfim, refletindo, naquela época eu cobrava aluguel dos coleguinhas, dos vizinhos, para trabalhar na minha cidade, né? Então, aí um exemplo, a gente não tinha dinheiro, era alguma peça, alguma coisa. Então, cara, desde uma garrafa de água que servia para represa que a gente montava, até, por exemplo, um carrinho, alguma coisa, um teto de uma casinha, enfim. Mas eu me lembro dessa situação. Eu cobrava o aluguel pra gente poder montar a cidade, né? Isso antes de vender picolé. Antes de vender picolé. Então, essa foi uma reflexão, veio em alguns momentos de sessões, né? E ali, digamos assim, é uma das coisas que a gente entende que pra gente construir algo, a gente precisa captar, né? Aí vem a questão do capitalismo, mas o capitalismo, ele ajuda a construir as coisas que hoje existem também, né? E então tive essa reflexão. Depois sim, veio o picolé, praticamente, né, por sobrevivência, né? Então levar mais dinheiro para casa, não depender da mãe, poder comprar um tênis por conta própria, essas coisas, né? E vendendo picolé, eu tive um grande aprendizado, né? Eu tive geralmente o picolé é uma temporada, né? Então de novembro a final de março, né, para pegar o verão, principalmente a nossa cidade serra, né? Enfim, é frio, então é esse período. E aí, tinha uma competição de vender picolé e ganhava uma bicicleta. Né? Eu ganhei essa bicicleta. Né? Então, vendendo picolé. Então, já foi uma das primeiras conquistas, né? Eu fui o melhor vendedor de picolé do período. E 3 dias depois, até tem uma história, depois o Maurício e o Brian me presentearam com uma bicicleta em 2016, 2017. Né? Enfim, porque me roubaram a bicicleta. Né? Então, tem outro aprendizado aí. Mas, vendendo picolé, o que acontece? 8 centavos de comissão de venda, né? Pra te ter 15 reais num dia, tinha que correr, bater perna. Inclusive, tem algumas fotos, né? Enfim, era magrinho, né? 12 anos, né? Enfim, tinha que correr, tinha que fazer, né? E o carrinho pesado, fraco, não sabia exatamente ainda o contexto de cuidar da saúde e tudo mais, né? Mas existia alguns momentos em algumas transportadoras que eles faziam um intervalo. Então, às 4 da tarde tinha um intervalo. Aí um cara me disse assim, cara, traz um refri para nós. Aí eu, ok, vamos ouvir o cliente. Com 12 anos, ouvir o cliente. Isso aí. Né? Então, ouvi o cliente. Eu fiz uma parceria na Brum, que era lá onde tinha os refrigerantes. Peguei os refrigerantes. Aí, eles, no início, me pediam para eu comprar. Eu, caramba, cara, tinha que comprar 20 reais de refri. Eu não fazia 20 reais, né? Mas coloquei na frente o risco, né? Enfim, até que eu ganhei digamos assim, uma confiança da Brum para eu pegar por consignado. Então, no início eu tive que pagar, depois eu consegui consignado. Então, o que eu vendia, show, o que não vendia, podia devolver no dia, na semana, né? E o refrigerante me dava 50 centavos de margem. Né? Sim, na época isso faz 20... Era muito, 20 anos. Mais de 10%, devia ser 3, 4 reais. Era 50 centavos o refrigerante para R$1, né, vendendo. Então, 6, 7 vezes mais. Isso aí. Muito mais. E aí, então, ouvir o cliente, e aí depois eu também via que tinha outros agentes assim vendendo. Então, tinha um pastel, tinha um cara do doce, eu digo, cara, vamos trabalhar juntos? Vamos ir juntos nos locais, entender se isso funciona. E aí funcionou, né? Eu me lembro, tem o Luiz, hoje ele é fotógrafo, né? Ele vendia o pastel e o picolé e o refrigerante. A gente fez uma parceria ali e ia nos lugares vendendo. Então, aumentou o equity. Inclusive, o equity, né? Não sabia exatamente o que era, mas naquele momento a gente compartilhou, né, também. Mas isso fez o quê? Eu não precisava bater tanta perna.
Porque a gente conseguiu gerar mais valor em menos tempo e, digamos, atendendo o cliente. Aumentou o ticket médio. Aumentei o ticket médio. Então, cara, essa reflexão eu tenho hoje com mais clareza, né? Enfim, mas lá a gente já estava fazendo isso. Hoje, olhando para isso, Esdras, e olhando para o cenário que tu enxerga hoje nos negócios, no momento que tu está vivendo, quais foram os aprendizados lá de trás que tu ainda usa hoje? Esse é um. O picolé, até numa palestra eu faço isso, né? Enfim, é continuar persistindo, mostrando, porque nem todo mundo gosta, nem todo mundo está no momento, ou nem todo mundo tem o dinheiro, ou nem todo mundo, digamos, está na tua frente. Porque às vezes tu está fazendo barulho, né? A gente fala de marketing digital, né? Mas para o cliente errado, no momento errado, no horário errado. Né? Vai vender picolé de noite? No inverno? No inverno? Não funciona. Rolar, né? Então, essa é uma questão, né? Anunciar, sim, estar em campanha, estar em autoridade, né? Estar em posicionamento, essa é uma questão que eu trago até hoje e para cada negócio novo a gente precisa fazer esse barulho, né? A gente faz isso nos nossos negócios e a gente também ajuda os clientes a entender esse contexto e trabalhar essa pauta, né? Dentro do seu planejamento estratégico. Legal. E hoje, onde que vocês estão fazendo barulho? Legal. A gente criou um grande momento nosso, né? Enfim, um movimento também que a gente chama de Guardiões Digitais. Esse é um barulho que a gente está fazendo. Ele já alcançou o Brasil, somos 1.700 pessoas, né? E já virou. Antes a gente era do bairro, vamos dizer assim, Caxias, né? Hoje o nosso bairro maior já é São Paulo, né? Enquanto Guardiões Digitais e tudo mais. Então, o Guardiões é um bom local de barulho que está acontecendo. Muito bom, muito bom. E hoje dentro, às vezes, da estrutura de vocês, então, vocês têm a Introduce, vocês têm a Supreme, né? O Guardiões, ele entra dentro de um desses guarda-chuvas ou ele é mais uma empresa? Ele é mais um. A Supreme foi uma conexão também lá da universidade que a gente teve com o Ismael e com o Júnior. Nos conhecemos lá, eles abriram a empresa Supreme, né? A gente se abriu a Introduce, seguimos, mas o tempo, né, nos conectou de novo e a necessidade, os valores, a clareza de divisão, assim, né, também. E a gente nos uniu com a Supreme, né? Então a gente fez uma aquisição ali de 60%, né? E estamos trabalhando hoje juntos, é uma empresa do grupo, tá? E o Guardiões Digitais é uma empresa de educação. Né? Então ela se move, a gente sempre fala, o multifacetado, né? De diversas formas, em diversos formatos, mas ela é uma universidade. Então a gente tem capacitações, tem treinamentos, tem mentorias, tem educação, né? Então passa por plataforma, passa por eventos presenciais e tem a comunidade da universidade, né? Enfim, ela nasceu pela comunidade, mas ela se transforma em universidade. Muito bom. E hoje, né, pela carência de mercado, as empresas elas conseguem captar as pessoas ali dentro também. Preciso de mão de obra, por exemplo. Quero uma mão de obra. Vocês fazem essa parceria com o corporativo ou como é que funciona? Já tem acontecido. Está leve ainda, né? Porque não é exatamente o propósito agora, né? Mas é uma das pautas da universidade. Inclusive, dentro do grupo que a gente criou lá, tem uma área de vagas, né? Então, o pessoal já tem postado, já tem captado, já tem feito movimentos ali no grupo de vagas, né? Porque o que acontece? Como a gente é a empresa que está cuidando das pessoas, né? Vamos tirar o tema empresa, mas a gente é pessoas cuidando de pessoas, né? E a gente hoje também tem a parte dos dados dessas pessoas. Então, a última formação, alguma coisa algum treinamento, algum evento que ela participou, né? Então, a gente consegue ver a evolução dela, né? E o mercado, só uma informação, hoje são 800 mil vagas de TI em aberto. Né? Se a gente conseguir atender, vamos lá, 800, já é muito. Né? Bem qualificadas, a gente está mudando a vida de 800 pessoas, né? O projeto é maior, né? Mas, se 800 a gente já conseguir encaminhar, hoje já foram, né? Pelo menos mais de 50 já estão encaminhadas, né? Por nós. Bom, parabéns. Desde o início da operação, né? Então, digamos assim, a gente ajudar esse mercado a ser transformado a partir de nós é um dos propósitos. Legal, então hoje a pessoa que também ela não sabe nada de TI, ela consegue acessar o Guardiões e se formar ali dentro. Sim, www.guardiõesdigitais.com.br, né? Todos são bem-vindos. Legal, legal. É importante isso porque muitas vezes o cara tá dentro de uma empresa, né, tá meio
em dúvida, quer ir para a área de TI, não sabe onde buscar, às vezes não quer ir direto para uma faculdade, pode ser um bom caminho também, né? Exatamente, é um bom caminho. Interpretando, assim, o contexto da carreira do profissional, né, de tecnologia, ele inicia, assim, em cursos, né? Então, por exemplo, eu lá com 16 anos, eu já tinha feito pelo menos uns 7 cursos de tecnologia. Porque vendendo picolé, eu comprei meu primeiro computador. E o primeiro computador veio Linux. Eu nem sabia exatamente o que era na época, mas veio o Linux. E eu mexi muito no Linux. Tá? Então, eu não troquei para o Windows, fiquei no Linux praticamente até, tá? Enfim, grande, enfim, profissional. E graças àquele momento, o Linux me abriu portas, porque foi um diferencial. Profissionais que trabalhavam com Linux, até hoje, até hoje, é uma especialização muito, digamos assim, muito rara, né? Porque tem uma certa dificuldade e também o Linux ele diminuiu o número de... O Windows sempre teve mais, né? Linux menos, mas, ou seja, se torna mais raro quem sabe mexer muito bem, né? Mas hoje as principais aplicações rodam em cima de Linux, né? Inclusive. Interessante. Mas lá atrás eu trabalhei muito com Linux e foi o Linux que me abriu portas profissionais. Então, eu fui professor da área de Linux, fui professor de segurança digital, trabalhei numa escola lá em Bento, que é a Escola InfoServe, né? Enfim, sou grato a eles, né, ao Marcos e o Beto até hoje, porque me abriram essas portas dentro da tecnologia. Né? Eu nasci, digamos, dentro de uma escola de tecnologia. Né? Então, a gente lá abriu unidades da escola na região, cuidamos de pessoas, as apostilas era eu que ajudava a construir. Então, praticamente todos os cursos da escola eu fiz em pouco tempo. Isso me ampliou muito o conhecimento, né? Então, de 16 a 18 anos ali, muito rápido. E aí, depois dali, trabalhei em multinacional, né? na M. Dias Branco, e que também, outro mundo, governança, gestão, né? Essa, digamos assim, descentralização, mas ao mesmo tempo centralização de como conduzir uma empresa, né? Descentralização porque eram unidades, né? Mais de 20 unidades no Brasil. É a rede de supermercado, não é? Não, a M. Dias é um grande, digamos, uma empresa de alimentação. Alimentação. Né? De tudo. Em Bento tem a Isabela Alimentos. Faz parte da M. Dias. Faz parte da M. Dias. A Adria Alimentos faz parte da M. Dias. Tá? Então, são as marcas mais do Sudeste aqui. Né? Então, as massas, biscoitos, né? Enfim, são deles. Hoje, o maior moinho da América Latina é da M. Dias. Legal. Bom, teve sempre um pé na educação, né? Sim. De certa forma. Praticamente eu nasci, então fui professor por 10 anos na Escola InfoServe. E sempre gostei, né? Sempre gostei. Brilha multiplicar conhecimento, brilha estar, né, com pessoas, ajudando, né? Enfim, porque foi a partir da educação que eu mudei, né? Digamos assim, o nosso contexto, a gente até reflete em alguns momentos, né? Eu podia estar no contexto digamos assim, de favela, né? No contexto de escola pública, né? Passei por tudo isso, enfim, mas foi a educação que me salvou, me abriu portas, me tirou, digamos assim, talvez de um cenário ruim, né? Para um cenário ótimo que a gente vive hoje. É sempre educação, né? É o conhecimento, o dinheiro que a gente não tem é pelo conhecimento que nos falta, né? Essa é a grande verdade, né? Esdras, de todos os ciclos que tu teve lá, do vender picolé, né, a tua trajetória, empreender, qual que foi o ciclo mais difícil que vocês enfrentaram? Toda essa jornada aí. Vamos lá. Vou compartilhar alguns, né? Então, deixar a escola de informática ali no momento, a gente está deixando, digamos, o berço, né? É o lance de se emancipar, de sair, né? Enfim, foi difícil. Me lembro de chorar, né? Enfim, junto com o Marcos lá, enfim, para eu ir para M. Dias, né? Porém, eu sabia, né? Eu sabia que era um caminho que a gente precisa trilhar. Eles me deram a bênção, assim, né? Para seguir esse caminho e, de fato, deu certo. Então, vamos lá. Um momento difícil, né? Que às vezes tem pessoas que passam por isso. Pô, sair de um trabalho, deixar, às vezes, um sócio, deixar um colega, deixar um amigo que trabalha perto, né? Enfim, a gente fala de matar vaquinha, né? Então, sempre tem um momento difícil que parece num ambiente simples, vamos dizer assim, né? Hoje, se eu dissesse, eu tenho que sair da empresa que a gente está, é muito mais difícil do que ter saído da escola naquele momento, né? Porém, era um momento difícil. Depois, empreender, né? Pô, e agora? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Sem dinheiro. Né? A nossa história, o Maurício já contou em alguns momentos também,
nasceu com R$1 cada um. Né? A gente se conheceu na universidade, no primeiro dia de aula, eu e o Maurício nos conhecemos, então em 2008, né? Iniciando a nossa jornada ali de universidade. E logo a gente já entendeu, a gente se conectou muito, amor à primeira vista, né? Mas a gente se conectou muito bem também no contexto profissional, assim, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa junto, a gente vai fazer, porque as nossas ideias sempre foram muito compartilhadas, assim, né? A gente sempre se habilitava, então ele trabalhava em Caxias, eu trabalhava em Bento, e aí, executa isso, executa aquilo, e eu executava, dava certo, ele executava, dava certo, né? Enfim, então a gente sempre compartilhou muito. Aí, ali a gente disse assim, a gente quer ter um negócio, né? E a gente até buscou alguns nomes de empresa, fez uma primeira pivotagem ali de alguns ensaios, né? De ter a empresa. E teve um momento que eu falei para ele, eu disse assim, eu preciso de mais gestão, tu precisa de mais técnica. Então, esse também é um momento difícil. Tu reconhecer o teu momento, reconhecer as tuas fraquezas, né? Ou, inclusive, as habilidades que tu tem, mas que ainda não está pronto para aquilo que tu quer. Então, a gente queria empreender, mas eu só tinha as habilidades técnicas, não a de gestão. E eu busquei mais as de gestão. Né? E ele mais as técnicas. Principalmente vendas, né? O Maurício hoje é um excelente vendedor. Né? Nato. Um monstro. Né? Além de nato, né? Enfim, hoje performa, né? Enfim, com times e tudo mais. E ele é um cara técnico, né? Sim. Ele era comunicador, mas um cara extremamente técnico. Inclusive no dia a dia, porque ele é metódico, ele traz métodos para executar as coisas, né? Enfim, tem rituais muito claros da maneira que ele faz, né? Enfim, isso funciona. Né? A técnica funciona. Né? Então, tem um momento difícil nisso que é essa decisão. Cara, ainda não é o momento, mas bora se preparar. Então, tu se prepara. E a gente fez isso e ele conheceu o Brian nessa jornada. Nesse tempo, nesse delay ali que a gente teve, né? Ele conheceu o Brian e aí teve um dia que ele decidiu ir para a Europa. Enfim, morou em Londres, trabalhou, né? Conheceu mais tecnologias, mais negócios, abre o mundo, né? Londres é outro país, do outro lado do mundo, então também abre visões. E depois ele voltou e ele disse, mano, eu vou seguir a empresa, vou abrir. Ele disse, segue aí, né? Aí ele seguiu com o Brian, no primeiro momento. E aí teve um momento, né, enfim, que ele disse, que eu chamei ele no Skype, na época, né? Ele disse, Maurício, beleza, tal. Tô saindo. Tô saindo, vou viver outra coisa aqui. Isso tu tava na M Dias nessa época? Nessa época daí na Cinex, que foi quando eu conheci o Rafa. Na próxima empresa. Na próxima, né? E daí lá eu já estava conduzindo a TI, uma série de projetos, estava muito bom também, né? Transformou a empresa. E aí eu disse, vou sair. Aí ele, cara, então temos que conversar, né? Tu tem que conhecer uma pessoa. Enfim, aí a gente marcou um almoço no de Paulo, né? Fizemos um almoço e conheci o Brian. Amor à primeira vista. Não tem como não amar o Brian. Não né? tem como. Não tem. O Brian não tem como. Humano demais, né? Enfim. E também um profissional excepcional. Né? E a partir dali, daí eles foram atender um cliente em Nova Bassano. E na volta eles, no outro dia, né? Na volta eles passaram lá em casa, na casa da minha mãe ainda. Né? E aí a gente trocou uma ideia. Porque eu fui convidado para trabalhar numa outra empresa, empreender numa outra empresa. E aí eu disse, cara, daí a minha reflexão, então meu momento difícil, né? E agora, aceito uma empresa que está pronta, um bom salário, já entrar com cargo de diretor, né? E sócio, eu estava sendo convidado para assumir como um CTO lá, né? Na época, ou iniciar um projeto do zero, né? Com uma pessoa que eu já admirava, Maurício, conhecendo o Brian, né? E aí, tá? Momento difícil. Então, e nisso tu tava também se formando ali pelas datas, né? Se formando na universidade, me formando na questão de gestão, que eu fiz cursos, treinamentos, enfim, a paralelos, né? Só a faculdade, ela não prepara tudo, então quem tá esperando da faculdade aí um resultado, né? Não espere só isso, continue estudando outros ensinos, né? Enfim. E aí eu disse, não, cara, eu vou do zero. Né? Vou do zero, eu quero criar aquilo que não existe. Foi a melhor decisão? Foi a melhor decisão. Da tua vida, qual que foi a melhor decisão?
A Lavínia. É bom demais. A Lavínia, né? Enfim, a minha filha agora, né? Mas, sim, com certeza foi a melhor decisão, né? Nos negócios. Nos negócios. Seguir naquele momento, foi difícil, não foi fácil. Daí a gente fala de R$1 por quê? Porque o Maurício disse, tá, então nós vamos abrir e nós vamos selar isso com o dinheiro que a gente tem. E, cara, a gente não tinha reservas, não tinha... A gente estava saindo de empresas, trabalhando dia a dia, né? Enfim, muito novo ainda. E engraçado, os 3 tinham R$1, né? Na carteira, no bolso. R$1. Aí eu tirei, né? Peraí, R$1, o Brian R$1, Maurício R$1 e tá aqui. Capital social da Capital empresa. social da empresa. R$3. Iniciou. O conhecimento, né? Que não e o conhecimento. O conhecimento, né? Isso. Então, claro, um momento difícil, né? A partir dali, então, o Maurício seguiu, março, o Brian junho, aí eu saí em novembro do negócio que eu tava, né? Enfim. Então, todos os dias de março a novembro, eu saía de Bento para Caxias de noite. Então, eu seguia meu 3º turno, né? Para vir ajudar os meninos e a gente construir o planejamento, construir os projetos, as ideias, atender clientes, né? A gente já estava criando algumas estruturas. Então, nosso primeiro ano foi essa adaptação, foi essa criação dos planos, né? E foi um momento difícil, porque, pô, tinha que colocar tudo na frente, né? Dinheiro, tempo, pessoas, o nosso conhecimento e sem ter certeza, né, do valor de receber, né? A gente tinha certeza que ia conseguir. Isso a gente sempre teve clareza, assim. Por quê? Porque eu e o Mauro, a gente conversava muito sobre o mercado, né? Então, como o mercado estava atuando. E o mercado sempre foi baseado no estoque, na tecnologia que se vendia. Então, eu tenho o Dell, eu tenho o HP, eu tenho o Fortinet, eu tenho o Cyber, enfim, marcas, né, da área de tecnologia. E nós, assim, cara, tem que ter algo diferente aí. E mesmo tendo as marcas, o comprador, que é o responsável da tecnologia ou o dono da empresa, ele precisa de conhecimento. Ele precisa saber que aquilo é estratégico, que aquelas marcas, ou qual marca, se torna estratégica para o negócio. E a gente adotou como uma missão, né? A gente, digamos assim, não sabia trabalhar exatamente missão, visão, valores, etc. Mas a gente tinha uma clareza da missão, é tornar a TI estratégica nos negócios. Essa foi a nossa missão, lutamos por isso e até hoje ainda é a nossa missão tornar a TI estratégica. Porque em muitos negócios ela ainda não é estratégica. E a gente tem... Vocês vão perceber que os negócios que têm a TI como uma estratégia são muito diferentes, ou seja, crescem, estão já trabalhando transformação digital fortemente, crescendo modelos de negócio, trabalhando seus ecossistemas, né? Enfim, muito mais do que aquelas que não conseguiram colocar a TI como estratégica. Né? E aí a gente criou o nosso modelo de gestão de TI, que a gente chamou ali de CIO as a Service. Né? Enfim, criamos um modelo lá dos 36 steps que precisava uma empresa percorrer para alcançar um nível de maturidade, um nível de transformação digital, enfim, e ter o resultado. Falou algo ali que vocês sempre tiveram a decisão de fazer dar certo, né? E isso, quando eu comecei, era exatamente isso, principalmente nos momentos difíceis. Como vocês faziam para se manter motivados nos momentos difíceis, onde vocês dividiam um pedaço de pizza? Porque foram meses assim, né? Talvez até mais de ano. Uhum. Como vocês faziam? O que vocês pensavam? O que vocês se diziam? Como vocês conduziam até mesmo as situações de conflito? Porque sociedade é relacionamento. Relacionamento tem conflitos, né? Principalmente no momento difícil, né? No momento onde as emoções se afloram e acontecem os atritos. Como vocês conduziam tudo isso? Vamos lá. No início, e eu tinha 24, Maurício 21, Brian 20, né? Então, de alguma maneira, a energia do novo, né? Do jovem, ela já é um percentual para isso, né? Para responder essa automotivação, essa garra, tem menos coisas a perder, né? Então, não tem filho, não tem uma grande conta, né? Não tem uma dívida, né? Não tem, talvez, ali uma esposa, uma família, uma casa. Então, isso diminui um pouco esse percentual dessa, digamos assim, a energia fica mais positiva para o negócio. Né? Então, acho que tem um percentual disso que é isso. Outra é a clareza do que a gente queria fazer. Cara, ainda tem espaço para tornar a TI estratégica. Ainda tem espaço para nós, porque cada reunião que a gente faz, a gente está conseguindo levar uma nova visão para aquele profissional que estava ali na nossa frente.
Tá? E ainda hoje, a gente faz reuniões que o pessoal ainda aprende aquilo que a gente está levando. Né? Então, a gente sempre fala de estar um passo à frente, né? E de fato, é por isso que a gente não para os estudos, não para as mentorias, não para o formato que a gente nos abastece, né? Nossas fontes, para poder continuar levando novidade para esse cliente. Então, uma clareza assim que a gente tinha era, cara, ainda tem espaço, a gente ainda não conseguiu. E às vezes era porque a gente falou com a pessoa errada, estamos mirando num cliente aqui que a gente, né, que aquele cliente não quer a maturidade naquele momento, né? Então, e a energia, o Mauri sempre teve um lance da energia, né? Ele é uma luz ali para nós, assim, desse motivador, né? É muito mais do que eu, muito mais do que o Brian, né? O Mauri é um grande energizador, assim, né? Mas em vários momentos, nós três nos realimentamos, assim, né? Porque daí conflitos. Então, a gente sempre tem algum conflito. Seja interno, entre sócios, com algum cliente, com alguma pessoa da equipe, com algum parceiro, né? Enfim, então os conflitos vêm. Mas aí a gente tem um ritual hoje se tornou, né? Desde lá atrás, a gente não levar pedra não ir para casa com pedra nos bolsos. Quem ensinou isso para nós foi o Samuel Jardim, foi um diretor da Zoom, né? E ele disse, cara, vai acontecer tudo no negócio, mas não vão para casa com pedra nos bolsos. E, cara, é isso, sabe? A gente tem isso torna as coisas mais leves com esse mind, com essa mentalidade, com esse credo, assim, também. Não dormir brigado, né? Eu ia dizer, é um paralelo perfeito com isso. Eu levo isso no relacionamento amoroso. Eu levo isso no relacionamento amoroso com a Paty, assim, cara, a gente tem um acordo de não dormir brigado. E às vezes é difícil. E é difícil, mas cara. Sim. É o que faz o outro dia já acordar bem e tá... Então, já teve um momento, terminou, não teve tempo no dia, cara, abre a call ali, o WhatsApp ajuda, a ferramenta, a gente falava antes, né? Abre uma call em grupo, 10 minutos, cara, tenta esclarecer alguma situação e joga o jogo, né? Pede a desculpa, tornar claro o ponto, né? E tem uma máxima lá que a gente usa que é descobrir a causa raiz. A gente não procura o culpado, mas a gente procura a causa raiz. Né? Por quê? Porque é na causa raiz que tem o problema. Né? A culpa, às vezes, digamos assim, mas foi a pessoa que decidiu. Legal, mas não estava claro, não tinha o processo, não tinha informação, ou tinha tudo e ela decidiu ainda. Tá, então tem uma conversa pra gente ter, tem uma crença pra gente trocar, né, juntos. Vou pegar a minha, vou te dou na mão, é uma bala. Tu vai usar ela ou não, né? A gente parte sempre do pressuposto que a pessoa tá fazendo o melhor que ela pode com aquilo que ela tem, né? Exato. Pressuposto de PNL, né? Que todos, né? A gente vai fazer o nosso melhor. O melhor dela foi eu que dei pra ela, né? Então, se eu dei pra ela a bala, eu dei a bala do melhor jeito pra mim. Mas será que ela interpretou do melhor jeito? Exato. Né? Então, isso é uma compreensão de liderança, muitas vezes. Não é sobre o fato, né? É sobre o que antecede o fato, sempre. Isso. Né? E isso se tornou para nós também valores, né? Um formato de conduzir o contexto da empresa, dos problemas, né? Enfim, do dia a dia, de operação, né? Pô, aconteceu tal situação num cliente. Qual que é a causa raiz? Enfim, é a técnica, é a pessoa, é o cliente, é o entendimento, é o contrato, é o pitch de vendas, é a promessa feita. Onde está? Encontramos. Ok, corrige. Aí vem o segundo valor que a gente tem, que é evoluirmos com o processo. Então, a correção, ela precisa existir. Né? E isso vai passar por pessoas, para a gente nos habilitar ali com as pessoas, a gente conversar, né? E vai passar por estruturar o processo. Então, porque num negócio, vamos dizer assim, hoje a gente tem 12 anos, a gente tem muita coisa consolidada, muito processo. Inclusive, como a gente é uma empresa de cyber, né? Cyber, cloud, educação, ela é formada por processos, né? Então, a gente tem muita coisa consolidada. Porém, a construção de cada ciclo, né? Ela precisa ter essa revisão, precisa ter essa compreensão e criar os processos, tá? Então, hoje, o aprendizado, ele só tem ele se consolida também criando o processo. Senão, ficou só na minha conversa contigo e a gente não consegue replicar, não consegue colocar para frente, né? Não consegue se multiplicar. Desde o início, vocês desenvolveram esses processos desde lá do começo ou isso foi surgindo conforme as necessidades? Qual foi a cultura que vocês impregnaram lá desde o início da... Legal.
A gente vem de gestão de TI, de redes, né? Enfim, na gestão de TI tem uma academia que se chama Gestão do Conhecimento. Então, a gente sempre soube a necessidade de fazer gestão do conhecimento. Aplicar é diferente de saber, né? Quem sabe tem as manhas, né? Então, a gente, digamos assim, a gente postergou, lá no início a gente postergou um pouco. Mas quando a gente já tinha mais pessoas, não tem como crescer sem estruturar processos. E sem ter um método de se multiplicar. Então, primeiro multiplicar o conhecimento que estava em nós, né? A primeira liderança ali, o primeiro senso, né? Enfim. Aí vem as primeiras equipes. Então, como é que a gente multiplica esse conhecimento? Geralmente, né? Touch a touch, conversa, passa, aplica, alguém olhando o monitor, alguém olhando um dado. Geralmente é assim. Porém, a partir dele, né, é processos. Então, no 4º, 5º ano, a gente já teve a necessidade. E aí a gente começou algumas coisas. Então, dentro do nosso contexto, isso se chama criar uma Wikipedia interna, criar uma wiki, enfim. Então, dentro da TI tem isso, se cria, né? Mas a replicação, ela precisa ter método, precisa ter gestão, precisa ter... Hoje, no nosso contexto, toda terça e quinta, a gente estipulou, tem treinamentos. Das 17 às 18 está acontecendo treinamentos, tanto para o time de vendas, né, quanto para o time técnico. Então, isso já tem aí pelo menos uns 2 anos e meio que a gente fiel na terça e quinta-feira. Muito bom, muito bom. Legal. Dando uma pausa, fazer um agradecimento para os nossos patrocinadores antes da gente continuar. Primeiramente, muito obrigado ao Alex da Tudo em Grãos pela parceria, por estar apoiando aí o nosso projeto. Também ao nosso patrocinador da DS Prime, que trabalha com alavancagem patrimonial, empresa do Delton. E também ao Alivans Mentoring Club, que é o meu clube de mentoria, onde os sócios apoiam também o podcast. Muito obrigado a todos vocês. E vocês que estão nos assistindo, aproveita que está no meio do episódio, já clica aqui no se inscrever, já curte, já também comenta qual que está sendo o teu maior aprendizado até então. E vamos lá, né? César, alguma pergunta pro Esdras, cara? Que eu vi que tu anotou algumas coisas ali, aproveita. Eu queria trazer um pouco, né, para quem está nos ouvindo, essa parte mais técnica também da área e da importância também. Então, eu queria te pedir o que explicar melhor o que é e qual a importância da transformação digital, que é o core de vocês, né, para as empresas atualmente. Legal. A gente sempre fala, a transformação digital, ela se tornou um pouco pejorativa o termo, né? Como vários termos no mercado. Porém, essa clareza ela é bem importante e uma baita pergunta. Né? Legal. Porque o que acontece? Transformação passa por a palavra. Né? Nós temos um líder em transformação, mudança. Evolução, né? Mudar algo. Permissão, renúncias, né? Todo o teu processo, se a gente observar, foi um processo de transformação. No momento que tu escolhe sair de uma empresa para empreender, é uma transformação. Renúncia. Enfim. Então, quando a gente fala no contexto de negócios, todas esses atributos, renunciar, mudar, né? O quê? Aquilo que existia enquanto negócio antes. Eu sou uma indústria. Só indústria? Né? Hoje tem indústrias que já também têm uma parte de educação e estão treinando pessoas para trabalhar na indústria. Hoje tem, empresas que eram do varejo, que daí tem o e-commerce, que daí atrás do e-commerce tem pessoas que trabalham com a venda direta. Então, eu sou varejo. E ainda tem uma indústria por trás. Então, esse negócio é indústria, é varejo, tem e-commerce e tem venda direta. É uma transformação digital. Né? Aí, mas é só modelo de negócio? Também. E transformação digital também é sobre modelo de negócio, sobre inovação, sobre tecnologias, sobre pessoas, sobre cultura. Né? E tudo isso é esse resultado. A indústria com varejo, com e-commerce, com pessoas vendendo também. E aí dentro, né, se usou muito o contexto de tecnologia, por quê? Porque a tecnologia ela se torna um grande habilitador entre todas essas partes. Né? Quanto mais essa pessoa vende, mais essa fábrica tem que produzir. Como é que a gente chega nessa informação em real time? Né? Antes, a gente, digamos, a indústria fabricava, ia para a gôndola do mercado, ela não tinha clareza de quanto vendia ou qual era o nome do cliente. E hoje a gente fala sobre saber,
o nome do cliente, onde ele mora, e aí vem toda a tua parte também, né, do digital, onde ele mora, o que ele faz, os custos dele, aquilo que ele permeia no dia a dia, né, enfim, para a gente poder botar uma novidade ali no contexto dele, né. Então, essa informação só chega por causa da transformação digital. Então, passa por estruturas de tecnologia, passa por softwares diversos que habilitam os processos coletar dados. Então, o ponto é, eu entrei aqui hoje, digamos, né? O pessoal pega ali um nome, um e-mail, pega um dado, enfim, para a localidade. Legal. Agora, faz o que com aquilo? Vai me mandar um parabéns por ter participado aqui? O que se faz com esse dado? Então, hoje, em muitos lugares, as pessoas usam, né, isso para o fim de uma situação. Então, a gente torna os touches com as pessoas em digital, não só o WhatsApp. Né? Transformar ali só o WhatsApp não é transformação digital. Tu transformou o atendimento, né? Tu digitalizou aquilo que era Era num papel uma vez. Ou até por WhatsApp manual, mas tu colocou um robô. Tu colocou hoje uma IA. Uma automação. Uma automação. E aproveitando esse gancho, né, que tu falou, trouxe a IA, como que tu enxerga a IA hoje ainda na transformação digital? Porque transformação digital vai sempre acontecendo dentro, como tu falou, no modelo de negócio ou na implementação de uma tecnologia dentro da empresa. Como que tu enxerga a IA hoje dentro dos negócios? O que tu enxerga que vão ser os desafios, os problemas, as barreiras e principalmente os resultados que se pode obter com tudo isso? Perfeito. A IA é mais uma das ferramentas que já estavam, né? Porque a de verdade, não o ChatGPT, né? Enfim, que também é de verdade, mas a IA como base, como conceito, como a estrutura de IA, ela já estava nesses negócios. Por isso que a gente conseguia já transformar, fazer grandes aplicações, porque as aplicações já utilizavam o IA, né? Então, os grandes fabricantes, principalmente internacionais, né, sempre usaram. Então, a IA ela já está embarcada na nossa vida mais de 15 anos aí. Mais de 15 anos. Tá? Agora nós tivemos acesso, assim como foi o Bitcoin, como foi o Pix, né? Enfim, se democratizou o acesso às pessoas através do ChatGPT. Então, eu vejo um resultado, né, mais simples, mas trazendo para a abordagem dos negócios, é ainda mais vantajoso para os negócios, porque aquelas mesmas, um exemplo, as mesmas 15 tecnologias que tinham, agora as 15 têm IA. Então, se potencializou ou se exponencializou as possibilidades. Então, se eu tinha vamos ficar no WhatsApp porque o pessoal vai entender mais, né? Antes a gente tinha que programar um robô. Oi. Opção 1, 4 opções. Opção 2, 5 opções. Né? A gente tinha que programar isso. Demorava para programar, para entender o processo, para entender o contexto, etc. Fica robótico, dá para ver que não é uma pessoa. Né? Agora, com a IA, a gente treina uma vez, duas, ela reaprende a cada touch que tem com ela, né? E se transforma, porque ela pode dizer assim, oi, eu queria falar com o Ezra, se eu introduz. E ela pode estar respondendo por mim e às vezes até melhor que eu. Né? Então, se exponencializa as possibilidades. Então, pegando o gancho aqui, como eu vejo, se exponencializa as oportunidades. Continua a transformação digital, com IA a gente exponencializa. E aí, os desafios. Primeiro é a adoção da IA. Só porque eu quero entrar, quero ir na IA... Mas do FOMO, né? Não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Tem um certo perigo aí. Por quê? Porque a IA também, agora falando de cibersegurança, ela provoca, né? É mais uma superfície que a gente chama de ataque. Então, ela está aprendendo com os dados que se colocam ali. Quem está colocando esses dados? Tua equipe, teu cliente, teus parceiros. Então, como que está estruturada essa IA no teu negócio para que ela receba os dados e que ela responda? Porque daqui a pouco, lá no chat, lá no WhatsApp, a pessoa vai dizer assim, quanto o Rafael ganha? E se a IA não está com uma estrutura... contingência, né? De gestão, de governança, né? A palavra de governança de IA, ela pode responder. E o que cria isso? Qual que é o impacto? Também é exponencial. Cara, eu vou dar um exemplo. A gente teve uma pessoa que chegou até mim, começou a me seguir porque o chat me recomendou. E a gente fechou o negócio. E como que eu fiz isso? Eu não sei, provavelmente porque tem alguma informação ali na internet, né? Sim, que o chat acabou recomendando.
Mas isso é positivo. Mas o quanto que do negativo também não pode afetar o negócio. Perfeito. Né? Quem é o Rafael lá no chat? E aí ele lê lá um Reclame Aqui, por exemplo. Né? Ele vai dizer, ó, esses são os pontos negativos, esses são os pontos positivos. Tipo o FIP de carro. Né? Mais ou menos isso. Né? Mas assim, hoje o ChatGPT, ele busca, né? Ele faz uma busca em vários portais. Né? Ele faz uma busca global e inclusive... se tem dentro da arquitetura de pesquisa, procurar pelas boas e pelas ruins. Tá? Quando a gente vai lá, existe um grande portal que é o Reddit. Né? E esse portal tem se tornado uma grande ferramenta assim, de busca, de conversa, de explanação das coisas. Né? Então, eu posso fazer uma pergunta lá e o global me responder. Né? E o chat, ele também busca de lá. O Gemini do Google, ele também busca lá. Então, é mais um grande portal. Interessante. Que tem crescido muito e fiquem alertas. Né? Se tu quer posicionar melhor, né, a Alivence, né, vai lá e começa a criar um conteúdo. Muito bom. É mais um lugar. Baita dica, né? Baita dica. Sabe que até observando o meu comportamento como buscador, né? Eu tenho o ChatGPT ali, o ChatGPT pago. Cara, hoje eu não vou mais no Google. Né? Eu tenho ido cada vez menos no Google e muito mais dentro do chat. Que ali eu faço uma comparação. Pô, tomara que o algoritmo não pegue isso que eu falei, né? Porque vai pro YouTube. Mas, cara, eu tenho observado que o meu comportamento de busca, de comparativos... Pô, tô trocando de carro, eu tô comparando os carros pelo chat. Mando pro chat, ó, me fala, traz o positivo desse carro, me traz o negativo desse carro. Ele já me traz tudo estruturado e tá me ajudando a tomar uma decisão. É ótimo, né? Facilitou, né? Porque a gente não conseguia exatamente esse resultado no Google, que sempre foi uma ferramenta de busca e responder para nós, né? Porém, né? Cada vez, mesmo que a IA aprenda, o chat aprenda, ele vai se fechando, né? Porque a gente brinca, até o Eric, que é o nosso entusiasta de IA lá, né? Ele lidera todos os projetos. Ele traz para nós assim, ela se torna um papagaio. Entendeu? Ela acaba ficando enviesada com aquilo que tu quer. Vai chegar ela chega num momento. Então, claro, pesquisar um carro, uma coisa simples, etc. Mas pesquisa muito sobre isso. Ela vai te responder no final a mesma coisa. Então, ele não vai dizer assim, cara, como é que é? O ventil do pneu desse carro tem um problema que sempre fura. Entendeu? Só que isso talvez ninguém escreveu. Só que é um problema. Entendeu? Então ela vai lá no topo, né? Mas ela não vai te trazer a profundidade. E aí por isso a gente precisa ter cuidado. Porque senão tem gente escrevendo livro com resposta do ChatGPT, tem gente dando mentoria com resposta do ChatGPT. Daqui a pouco o que tem na internet é tudo uma coisa só, que foi o que o chat definiu que é. E isso tem acontecido em grande volume. Né? 10 maneiras de ganhar dinheiro, etc. Né? ChatGPT, né? 5 formas, né? O contexto do digital tem puxado para isso. E aquela questão do background, né? Das informações da onde as IAs estão tirando para te dar a resposta. Se ela gerou uma resposta, essa resposta ela usa como base para te dar a próxima, acaba virando mais do mesmo. Tem os viés, né? Vai vir os viés, vai vir a interpretação. Vai vir a governança que ela tem também. Então, às vezes tem coisas que tu me falaria sem filtro, sem política, sem etc. Né? A gente conversaria em alto nível, ou seja, por não ter filtro. Né? No contexto do chat, ele tem filtro. Ele tem filtro por toda a ética Brasil versus outros estados, Europa, né? Tem ética por causa do contexto, tem um termo técnico, mas enfim, do agressivo, né? Pô, isso aqui é vulgar, isso aqui é censura. Né? Então, ele vai filtrando tudo. Então, geralmente fica aquela resposta polida, né? Mas mesmo polida, às vezes sem o polimento, a gente entenderia mais. Por uma gíria local, por uma gíria do contexto, por uma gíria nossa, né? Enfim. Então, vai de quem está aprendendo com isso. Né? Tem gente que é autodidata, muito bom autodidata. Tem gente que só vai ler e vai interpretar. E esse é o perigo. Então, fiquem alertas aí, gente. Olhando para toda a transformação digital histórica que tu vivenciou, né? Desde que tu trabalha com TI, e olhando 10 anos para frente,
quais são os 3 principais pontos que as empresas precisam se antenar ou estar com o filtro aberto, né, em relação à transformação digital? Boa. Lá atrás a gente já falava sobre cultura, que a transformação digital era sobre pessoas, não exatamente sobre a tecnologia, né? Mas eu vou ficar com uma aqui que é cultura. Então, por quê? Porque a cultura é o que move o ponteiro no dia a dia. Eu tô aqui agora, tem um time lá, né, que tá fazendo, hoje eu tenho certeza, eles estão fazendo, né? Mas tu como líder precisa ter essa certeza. E essa certeza ela vem da cultura, a resposta desse senso da cultura, né? E pro contexto da transformação digital também. Então, um exemplo assim, no meu time tem gente que tem medo da IA, entendeu? Sim, com certeza tem. No time da empresa A, da B, da C, tem gente que tem. Então, esse é um ponto que não é mais tecnologia, não é mais dinheiro, não é a gente crescer, não é a gente expandir que vai responder. É o touch, é o dia a dia, é a visão da empresa, é o como aquele líder também vai colocar essa história, né? E não para fazer uma curva nas pessoas, mas por isso que é cultura, porque é para incluir elas na transformação, incluir elas no propósito e no impacto que eles vão gerar, então, com a visão e com a questão que eles vão construir dali para frente, né? Então, e o mercado e a censura, né, de algumas mídias provocam ao contrário, né? X empresa demitiu 1.000 pessoas por causa da IA, né? É complicado. Será que foi só esse motivo? Será que esse é o motivo que aquela empresa está usando para o marketing dela? Para dizer, olha, eu transformo, eu tenho tecnologia, eu faço e agora eu posso fazer isso sem as pessoas? Ou aproveitou um momento qualquer, de crise, de qualquer, de caixa, etc. E usou o marketing, talvez nem tenha IA, né? Uhum. Enfim, várias interpretações, a verdade a gente só saberia estando naquele comitê decisório. Uhum. E eu queria aproveitar esse gancho para te pedir que profissionais são mais requisitados para isso, até pensando, né, a gente está comentando de a IA pode substituir uma pessoa, mas ao mesmo tempo, mesmo com a IA e todo nesse conceito de transformação digital que é cada vez mais crescente, tem muito mercado para expandir praticamente todas as empresas, eu imagino, né? Uhum. Que profissionais, na tua visão, assim, não vão deixar de existir, não vão deixar de ser requisitados, ou talvez vão até passar a ser cada vez mais requisitados? Soft skill, hard skill. Mas vamos lá, né? Numa soft skill, não ter medo. Ter coragem, ter ambição, né? Solutivo, resolutivo, né? De autorresponsabilidade, proatividade. Essas. Por quê? Porque, se eu não sei, se isso aqui agora não serve, cabe água aqui? Cabe. Dá pra tomar. Tem que lavar. Enfim, ele tem que agir. Tem que ser uma pessoa de atitude, né? Uhum. No contexto hard, né, skills, a gente vai falar, sim, né, de, saber alguma IA já é um bom caminho. Então, tem 100. Sabe uma? Uhum. Legal. O contexto de segurança da informação, cada vez mais, quanto mais a pessoa souber o que é seguro ou não, como trabalhar, ela não precisa saber o nível técnico, cibersegurança como nós sabemos, né? Mas, tipo assim, cara, isso dá pra fazer, isso não dá, isso aqui é legal, isso aqui não, isso aqui é permitido, né? Ter essa noção, né, de segurança. Por quê? Porque no dia a dia, se ela tem muita atitude e coragem, ela não pode chutar o balde, né? Uhum. Ela tem que fazer o balde ir pro caminho certo, né? E o caminho certo vem desse senso de segurança. Então, saber IA, saber segurança e metodologias de gestão, né? Porque em cada área a gente precisa métodos que aquela área tem resultado. Às vezes, vamos usar Scrum em vendas. É parecido, é forecast, né? Mas são coisas diferentes, são momentos diferentes, né? São formas diferentes de tu habilitar uma metodologia num setor específico, né? Então, passa por isso. E essa noção de dinheiro financeiro, ROI. Faço. Por quê? Para quem tem valor, né? Porque tem muita gente criando solução para problema que não existe.
né? A gente fala muito, e isso é sobre geração de valor mesmo, assim, é sobre ser eficaz. Se eu vou usar pessoas, eu falo usar de forma positiva, né? Se eu vou usar pessoas para um propósito, aquele propósito ele tem que ser real, ele tem que impactar o máximo de pessoas possíveis, não, né? Então, criar solução para problemas reais, né? Então, dentro do negócio, às vezes tem gente querendo resolver. Mas isso aqui tinha que estar para cá. Não, mas ele funciona ali. Não, mas tinha que estar para cá. Mas ele funciona ali. Mas tinha que estar para cá. Ele encontra um problema onde não tem problema. E dentro das organizações, é muito. Tá? Vamos pegar aí, se numa empresa de 20 pessoas acontece, numa de 200, 2.000, muito mais. Porque as pessoas, de alguma maneira, vão querer gerar valor, vão querer mostrar algum tipo de resultado, algum tipo de resultado próprio, né? Mas baseado nisso, não no ROI, não no capital da empresa para fora. Né? Então, esse olhar de ROI para o negócio, né? Vou executar algo e que tenha um ROI para o negócio. E esse negócio não é só dinheiro, é autoridade, posicionamento, celeridade no atendimento. Sim, e tudo algo mais. Que vai gerar valor para o negócio. E hoje, assim, muito do empresário é não conseguir ver isso também a fundo. Como que tu enxerga que o empresário poderia fazer para, através da tecnologia, lidar com esses problemas, as pessoas estarem procurando pelo em ovo, né? O que tu recomendaria, ou que tecnologias, ou o que o empresário poderia fazer e começar a olhar para que isso não seja um problema dentro do negócio dele? É a segunda resposta da outra pergunta, que a primeira era cultura, a segunda aqui, dados, né? Dados. Porque, de alguma maneira, claro, vamos entender que a gente já evoluiu o pilar de cultura, então que a gente já tem alinhamento, a gente tem clareza, a gente tem rituais, a gente tem uma conversa clara com as pessoas, já tem a visão, né? Enfim, a gente já evoluiu, já está nessa fase aí. Então, os dados vão servir para a gente ter essa veracidade, né? Opa, desse setor, esses são os indicadores, desse setor são esses números, aqui está acontecendo isso com essas pessoas, aqui está acontecendo isso com os clientes, aqui está acontecendo isso com o mercado, né? A gente conseguir ter essa visão 360 do negócio, né? Para a gente poder, agora isso aqui precisa de ajuste, agora isso aqui precisa de soltar o freio, ou, né? De a gente soltar a mão, de delegar, daí vem liderança, né? Isso que pode ser, tá legal, esse setor aqui agora não é delargar, é delegar, né? Esse aqui precisa ter mais investimento meu como líder. Naquele lá eu posso deixar para um terceiro, inclusive, né? A gente falava de terceiros, né? Então, posso entregar para um terceiro. Por quê? Por causa do ROI, por causa de especialização, né? Nós somos uma empresa que a gente é muito acionado por ter a especialização. Porque como cyber, TI, nem sempre é o core da empresa, a gente é uma solução para essa questão também. Então, quando, né? Quais cuidados? Quando eu não tenho o conhecimento necessário. Quais dados tu enxerga, né, pela experiência de vocês, e abrindo um pouco mais, olhando de cima as empresas, certo? Tem a indústria, tem o cara que é distribuidor, tem o cara que é comércio, que é varejo, tem de tudo, né? Olhando de cima, quais são os indicadores que todas as empresas precisam olhar, que é, né, um ponto de extração de dados importante e que toda empresa tem? Quais seriam, assim? Cara, eu preciso olhar para esses dados para eu começar a olhar para o meu 2026. Sim. Além de faturamento, EBITDA, DRE, né, enfim, que é trivial, né? Nem vamos dizer mais aí, mas é básico, né? A gente tem que estar olhando para isso. Existem, então, indicadores, existem números que a gente... todos esses segmentos aí, eles têm, né? A gente atende clientes. Quanto custa ter esses clientes, né? O novo, o CAC, né? Porque o CAC, alguns negócios investem muito para ter um cliente. Só tem que ter a certeza que, paguei 40 mil reais para ter um cliente e ele fica, segundo o LTV, ele fica quanto tempo dentro da minha empresa e quanto ele retorna para dar o 0 a 0 no 40. Né? E isso, um empresário inicial não tem essa clareza. Não tem. Só se ele já viu aqui muito podcast do Granella e de outros players, né, do mercado. E ele está indo já preparado, sabendo já desses caminhos, mas a própria, digamos assim, academia não treina com essa visão. Ela treina, monta o teu modelo de negócio para ir para o mercado, né? Mas ela não treina como conduzir o dia a dia.
Então, o CAC e o LTV já são 2 bons indicadores. O contexto do NPS, que é a clareza ali de se tu tá atendendo bem o cliente ou não, né? Só que o NPS, tu tendo uma nota tanto negativa quanto positiva, se tu não trabalhar ela, tu não digamos assim, só coletar já é um trabalho. Então, precisa trabalhar isso, né? E se tu não trabalhar ela dentro de, que a gente falou antes da operação, com alguma transformação digital, com alguma questão de cultura, com algum movimento de correção, né, do negócio, é o NPS que vai fazer, como tu falou, o ChatGPT me indicou. Por quê? Porque alguém um dia escreveu alguma coisa do Rafa em algum lugar. Porque teve, então, um atendimento interessante, né, que gerou valor. Então, quanto melhor o NPS, quer dizer o quê? Que o teu nome, que a tua estrutura, que a tua empresa já está proliferado aí os meios de como chegar no cliente. Possivelmente o teu CAC vai se tornando menor quando o teu NPS é maior. Tá? Então, o LTV maior. E o LTV maior. Né? Porque o cliente que está na base, ele fica mais tempo. E aí, quanto mais tempo, aí começa a existir, de fato, o lucro, né? O dinheiro. Porque no início é uma troca. Eu estou tentando voltar meu CAC, eu estou investindo no time para atender, por mais que venha o dinheiro, mas eu ainda estou financiando essas duas coisas. Né? A aquisição do cliente e o time que está entregando naquele dia a dia. Né? E mais um indicador é o tempo de serviço, né? A gente chama de SLA. Né? Em alguns outros distribuidores, hospital, etc., vão ter outros talvez maneiras de falar sobre isso, mas é quanto tempo tu reage aos clientes, em todos os touches. Venda, 48 horas para mandar uma proposta. No WhatsApp, demora lá 5 horas para responder o WhatsApp. Não pode. Tá? Então, os tempos. No telefone, aí fica 3 minutos botando a musiquinha. Não dá mais. Não dá mais. Né? Velocidade, cada vez mais a velocidade. Né? Então, monitorar os tempos. Então, eu uso agora o termo SLA, né, que é o acordo do tempo de serviço, mas em todos os touches que tu tem com o cliente. Então, por isso que mapear os processos, saber a tua cadeia de valor toda ali dos processos da empresa, e aí tu colocar indicadores, né? Aqui eu estou demorando 30 minutos e deveria ser 18 minutos. Né? Aqui o meu mercado trabalha em 5 minutos, eu ainda estou em 9 minutos. Aqui o nosso negócio poderia estar fazendo em 2 minutos, mas, cara, por causa daquele processo ali, a gente está fazendo em 12. E aí tu corrigir essa esteira dos tempos exponencial. Sim, isso resulta numa taxa de conversão lá na frente, enfim, manutenção do cliente muito grande, né? Que tudo é em prol do cliente, né? Trazendo um pouquinho para a parte do marketing, que talvez a galera também tenha um ponto de contato até bem grande, é, por exemplo, a velocidade de carregamento da página. Parece um negócio tão básico, né? Mas às vezes tu diminuir de 10 segundos, que demora para carregar, para 3, 2 segundos, pode ser que tu tenha 2, 3 vezes mais acesso às páginas só por conta desse tempo, porque pouca gente está disposta a esperar 10 segundos para carregar uma página. Isso tá pode dar o dobro de resultado. Que o Instagram é instantâneo, né? Exato. Então, qualquer coisa que demore mais do que o tempo do Instagram é uma eternidade. Não, e é aquilo, né? Demora um pouquinho, o cara já se irrita e já vai para outra, né? Tem muito isso, cara. Não, peraí, tá lendo demais. Né? Até porque hoje no mobile, então tu estava numa aplicação, aí tu foi lá pro Safari, pro Google, aí tu vai pra aquele. Cara, quando vê tu tá com 15 abas abertas lá, tu nem viu o site. Ele abriu e foi. Tu volta pro outro aplicativo. E tu nem lembra. Uma hora depois tu clicou. Nem lembro de ter clicado nesse anúncio, nessa página. Esdras, de todos os teus ciclos, né? De toda a tua jornada, de todas as transformações, qual que foi o teu maior aprendizado? Olha só, tem muita gente que diz assim, cara, tu é um cara confiável, né? Eu não sei como eu gero isso na prática, né? Mas eu acho que esse é uma busca que nós temos que ter, assim, né? Enquanto pessoa, tu precisa impactar, digamos assim, para gerar valor, para gerar resultado, para ter algum tipo de troca, né, com as pessoas, tu vai ter que ter algo que vale pro outro. Né? E em algum momento as pessoas falaram para mim da confiança. Cara, confio em ti. Assim, né? Por quê? Sei lá, olhei teu olho. Né? Mas o aprendizado seria assim, como gerar confiança?
Como gerar confiança? Como tu atingir, se conectar com uma pessoa e gerar confiança, né? E aí eu deixo, a extensão disso seria assim, pô, se eu me conecto com uma pessoa, Deus não colocou nós à toa. A gente nasceu, a gente está vivendo, Ele deu o dia para nós, deu clareza, deu português, deu inglês, né? Enfim, para a gente estar na frente daquela pessoa naquele dia para ser solução para aquela pessoa. Então, eu acho que esse é sabe? Eu usei a confiança, mas ela se estende para isso, assim. A gente precisa ser solução para aquela pessoa que a gente foi. Desde a pessoa que está te dando um panfleto no semáforo, até a pessoa que está aqui nos assistindo, né? Que totalmente remoto, né? A do semáforo eu passei agora e a do podcast aqui está totalmente remota. Então, ser solução, assim, eu acho que... Muito bom, muito bom. Eu sou cliente de uma empresa de seguros de vida, enfim, e eles me deram a tarefa para escrever a carta, né? Eu sou cliente há um tempo, só que agora eu reescrevi a carta, principalmente para o Heitor. E ali na carta eu escrevi algumas coisas que são aprendizados, né? Aprendizados que eu gostaria de ter tido e que se um dia eu faltar, o Heitor lendo aquela carta já vai ter, que provavelmente mudaria o destino e a vida dele. Hoje, vivendo a paternidade, né? Se o Esdras faltasse e tu escrevesse uma carta para a Lavínia, qual seria o direcionamento, o recado e visão que tu daria para ela nessa carta? Complexo. A gente tem todo dia, de alguma maneira, colocado essas palavras, né? A gente, tanto na nossa oração, quando a gente tá com ela ali, à noite, geralmente, né? Antes de dormir. E quando ela dorme, a gente coloca algumas palavras, né? Enfim... A gente tem colocado, né? Enfim, tu pode ser quem você quiser, né? Desde que seja médica. Muito bom. Mas, filha, você pode ser quem você quiser, né? Então, mas você vai precisar, né? Saúde, tá? Então, ou seja, um aprendizado. Cuida da saúde, né? A gente tem a bênção aí de acordar bem, né? Bem. Eu falo por mim agora, né? Não tenho problema nenhum hoje de saúde. Mas, ou seja, um aprendizado. Filho, filha, amigo, parceiro, futuro, né? Enfim, cuida da tua saúde porque é ela que vai te dar também, né? O dia de amanhã, digamos assim. Né? Tu vai estar pronto pro dia de amanhã. Não é Deus que dá o dia de amanhã, mas tu vai estar pronto pro dia de amanhã. Então, cuidar da saúde. Outra seria Deus, né? Deus, tipo, filha, né? Confia, né? Confia no teu Deus. Confia em quem te criou. Confia em quem te gerou. Né? Ele tem um plano. Tu só precisa descobrir. Né? Mas para descobrir, tu vai ter que conversar com Deus. Vai ter muita gente que vai te ajudar nesse caminho. Te dando tropeço e te dando mentoria. Te dando tropeço, te dando mentoria. Te dando oportunidade e te dando mentoria. Né? Enfim, vai ter todas, né? Mas dentro dessa trajetória, tu vai escolher, tu vai precisar conversar com Deus para entender o teu plano. Né? Que cada um aqui tem um plano, foi criado para uma situação. Né? E amar o próximo. Acho que esse é o maior ensinamento, assim, né? Que, cara, não tem como a gente, como empreendedor, como profissional, né, de performance, escala, etc. Se tu não amar o próximo, se tu não tá fazendo por alguém, pra mais alguém, não tem como. Não tem como. A energia que a gente falou lá no início. Se tu não tá disposto pro outro, tu tá disposto pra quem? Né? Então, filha, ama o próximo aí que tu vai longe. A gente é peça pra servir, né? E Deus tem tudo e sempre acima. Pra gente fechar, Esdras. E já trazendo Deus, porque eu sei que tu é um cara extremamente espiritualizado, um cara de Deus. Hoje, olhando, né, pra tudo, pra tua história, pra tua trajetória, pro menino que saiu lá, né, de vendedor de picolé, que não, na verdade saiu de antes, o cara que alugava o terreno pra montar os carrinhos. Onde que Deus, né, foi extremamente importante na tua vida, em toda essa trajetória? E se tu tivesse diante a Deus, o que tu diria pra ele? Obrigado pelos meus pais.
né? Ter gerado meus pais. Mãe, pai. Porque foi cuidando deles que cuidaram de mim, né? Sempre com toda a luta, enfim, né? Mas a mãe, né? Eu morei com a mãe, né? Pais separados, enfim, mas morei com a mãe. E a mãe, tipo, essa replicação que eu dou pra Lavina, pode ser quem tu quiser, eu vou estar contigo, tá? E a mãe enfim, tá comigo, o pai tá comigo. Hoje de manhã mandou uma mensagem, né? Enfim, filho, 12 anos, né? De empresa. Vou comentar na tua foto. Enfim. Então, digamos assim, eu acho que Deus tá nisso. Tá antes, né? Tá dentro de mim. Tá nos pais, nessa criação, na condição deles, em todo, enfim, aprendizado que eles tiveram. E que Deus falou de todo o máximo, né? Enfim, que eles deram. Fizeram o melhor com o que tinham, tá feito. E agora é a minha missão fazer o melhor com o que eu tenho para fazer. Não tá feito tudo que a gente tem por fazer, né? É fazer o melhor que tem por fazer. Isso então, aí. Deus abençoe meus pais. Hoje tem abençoado meus dias, minha família, meus amigos, minhas conexões, as oportunidades, né? Enfim. Somos peça para servir, né? Peça para servir. Legal. César, obrigado pela participação. César, insight do episódio. Nossa. Vai pedir pro Plaud? Plaud ajuda. Eu acho que o que eu tirei, assim, o quanto as conexões, né? O ambiente, estar junto com as pessoas certas, dá pra ver que mudou muito essa trajetória. Acho que ter Deus acima de tudo também faz muita diferença. E é muito bom ver, que eu também acompanho um pouco mais de longe essa trajetória, mas dá pra ver o quanto de foco e certeza. Cara, é aqui que eu tenho que ir. Isso dá pra ver que transformou muito tua jornada, assim. Acho que é um aprendizado que eu tirei muito, muito grande desse episódio. Se manteram fiel àquilo que vocês se dispuseram a fazer lá no início e continuam fazendo, né? Que é levar a transformação digital para as empresas, mostrando o TI de forma estratégica. Né? Então, é continuar sendo peças de transformação e, cara, te desejo todo o sucesso do mundo, que vocês continuem aí perpetuando o negócio, transformando muitas empresas. São 13 anos que a gente se conhece e vocês foram extremamente importantes para mim estar aqui hoje. Então, cara, 9 é o meu número da sorte. E é muito legal ter vocês na minha vida. Então, cara, obrigado. Da mesma forma. Quantos momentos já tivemos juntos? Porra, muitos. Bom demais. Tamo junto. Bora lá. É isso. Obrigado, pessoal. Gostou do episódio? Comenta aqui. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Muitas emoções.